Então, Fran, são 7 horas e 31 minutos. O pessoal aqui me deu ok. A gente já pode dar início à nossa live, né? Então, as pessoas estão aumentando, tá aumentando o número de pessoas já aqui participando, então logo teremos um público bem maior aqui. E eu gostaria, então, nesse primeiro momento, de falar para o pessoal aí que realmente nós vamos trazer hoje um tema do momento, um tema que interessa a muitos produtores rurais, porque sabem que a produtividade que a gente teve nessa safra 2021, ela, em alguns estados brasileiros, ela foi acima da média. Algumas propriedades aí tiveram uma média muito elevada, e com o preço da commodity soja nessa alta, com certeza, se a gente não fizer um planejamento, não estruturar bem um planejamento para este ano fiscal, que iniciou-se em janeiro e vai até dezembro, sim, teremos um susto lá em abril do ano que vem, na hora de fazer o acerto com o fisco. Então, Fran, te convido inicialmente aí para você se apresentar para os nossos ouvintes, para que as pessoas te conheçam também um pouco mais. Então, boa noite a todos. Gendrei, quero te agradecer o convite aí, teu e da Essent Agro, essa empresa que eu admiro tanto, e gosto de compartilhar para que todos os produtores possam ter acesso a essas ferramentas que venham contribuir com o auxílio na gestão, principalmente, que a gente sabe que o produtor muitas vezes sabe muito bem produzir, está produzindo cada vez melhor e precisa se especializar mais na parte da gestão, e eu acho que esse é o nosso papel. E estando junto nessa live, a gente vai conseguir mostrar para o produtor alguns pontos que ele pode ter de atenção e vai fazer sim a diferença na hora do imposto de renda dele. Então, brevemente vou me apresentar. Meu nome é Franciele Link, eu sou sócia fundadora da Moedora Terra Corretagem de Grãos, e eu sei muito bem assim, o dia a dia do produtor rural, porque eu sou filha de produtores rurais, toda a minha família é de produtores rurais, então eu vivo isso no dia a dia, a minha vida inteira, acompanhei essa questão, e eu resolvi ir para o lado da comercialização de grãos, inicialmente para ajudar a minha família, e isso virou um negócio que hoje a gente tem sede em Pelotas, nós somos de Carazinho, região norte, que é região muito produtora há muito tempo já de soja, então meu pai já produzia há muito tempo, e aqui no Rio Grande do Sul estamos em parceria com a Arrosul, que é uma corretora que faz negócios de arroz, tem 37 anos de mercado, e nós, 6 anos de mercado, atuamos em parceria com eles aqui também. A gente tem feito, nosso negócio é fazer intermediação de venda de soja, buscando uma maior rentabilidade para o produtor rural. Ou seja, a gente consegue vender, nossos clientes são produtores rurais, cerealistas e cooperativas, que a gente vende a soja deles para trading ou para as indústrias, se é mercado interno, mas basicamente Porto de Rio Grande com o objetivo de exportação. E aí a gente consegue um valor maior para a produção. E falando em valor maior, esse ano não está cansando de surpreender os preços de todas as commodities, mas preço de soja, que é o nosso objetivo a gente falar aqui hoje, realmente está muito alto, e é por isso que o produtor precisa se planejar mais. A gente tem notado aí que a questão de estratégia de comercialização vai ser o diferencial em poder ter uma maior rentabilidade do negócio. Então, acho que é mais ou menos por aí. Vamos fazendo bate-bola, Gendrei? Então, convido a todos também que quem tiver perguntas pode ir se sentindo à vontade. Se a gente souber, a gente vai respondendo. Pode ir me interrompendo também, e eu estou à disposição para a gente ir falando aí. Eu trago algumas experiências bem bacanas. Eu passei 2 meses no Mato Grosso, acompanhando a safra do Mato Grosso, então toda a colheita eu estive lá, e acho que a gente vamos começar dando sequência aos nossos assuntos, Andrei, mas antes disso eu acho que seria legal tu também te apresentar, que tem bastante gente que me pergunta quem que é Essent Agro, quem que é o Gendrei.
Legal, Fran. Não, com certeza, ótimo. Bom, então vamos lá. Então, quem é a Essente Agro, quem é o Gendrei, né? Então, a Essente Agro, ela é uma startup hoje do Grupo Essente. Nós somos uma startup porque a gente se identifica muito com a velocidade dos negócios, né? E a gente vem crescendo muito no mercado brasileiro. Então, nós hoje somos uma startup que traz para o produtor e para os contadores uma solução que tem colocado dinheiro no bolso desse pessoal, né? E é pela forma que a gente faz o negócio, pela previsibilidade que a gente consegue entregar para eles. Então, hoje, a Essente Agro está fechando 2 anos e 7 meses de mercado, com uma atuação nacional e onde a gente atende produtores de todos os segmentos do agro, e também a gente atende produtores aí de diversos tamanhos. Então, a gente atende produtor desde uma propriedade bem pequena até produtores muito grandes aí a nível de Brasil, né? Então, o Gendrei Basso, quem é ele, né? Hoje o Gendrei é o diretor da Essente Agro. Eu venho de uma área, da área agronômica, né? Sou engenheiro agrônomo de formação, trabalhei durante mais de 10 anos como gestor trabalhando na área da consultoria, trabalhando com empresas multinacionais, cooperativas e com propriedades rurais. Então a gente já girou também bastante nesse Brasilzão aí e a gente traz uma bagagem bem interessante para poder estar compartilhando as nossas experiências que a gente viveu e a gente sabe muito bem a dor que o produtor tem. Então é isso que a gente quer trazer aqui para vocês hoje, né? É essa dor que o produtor acaba sentindo nesses momentos e que a gente sabe como resolver elas da melhor forma possível, né? Solução total não existe, mas a gente com certeza consegue amenizar e muito essa dor. Então, esse é o nosso intuito de realmente se colocar ao lado do produtor e do seu contador como parceiros de negócios. Nesses 2 anos, Fran, e 7 meses que a Essente Agro esteve de maneira comercial no mercado, no primeiro momento, como estratégia, eu trouxe a empresa no modelo onde nós atendíamos diretamente o produtor rural final. E a partir agora, do mês que vem, do mês de maio, nós estamos pivotando o modelo de negócio. Em tecnologia se fala pivotar porque a gente vai mudar e a gente vai continuar atendendo produtores rurais, mas nós estaremos também fornecendo a nossa tecnologia para os escritórios de contabilidade. Isso porque a gente percebeu, Fran, né, que aquilo que a gente desenvolveu realmente tem dado assim, muito valor para o contador. Porque hoje o contador, ele acaba sendo visto, se você perguntar para o produtor rural qual é a imagem que ele tem do contador dele, ele vai dizer, cara, Gendrei, para mim o contador é o mal necessário. Porque ele só me liga quando eu preciso pagar uma guia, um boleto, algo assim. Mas ele não é o cara que me liga para me ajudar no negócio, para me dar estratégia no negócio. Então, a Essente Agro, com o que ela desenvolveu, ela vem para mudar esta imagem do contador. Porque aquilo que você fazia antes como contador operacionalmente, você não faz mais. E aí você vai ter tempo para você investir em trabalhar estratégia com o teu cliente, que é o produtor. E isso faz toda a diferença. Porque aí você realmente começa a mudar a tua imagem, o produtor começa a te valorizar, porque você não está mais simplesmente sendo um operacional. Você está sendo uma peça fundamental na estratégia do negócio dele. Então, eu acho que isso acho que é bem legal, Gendrei, até parabenizando vocês por essa atitude de poder dar essa opção para que os outros escritórios também possam fazer, né? Porque muitos, eu vejo até pelas pessoas que eu atendo, assim, produtores, eles já têm aqueles contadores que são de anos, que já sabem todo o histórico deles, e às vezes eles ficam né, querendo essa segurança de que eles já conhecem, mas então eles podem ter a segurança de que eles já conhecem com as ferramentas atuais que vocês trazem, que pode dar esse benefício e essa agilidade na tomada de decisão, né? Eu acho que isso é muito bacana mesmo, porque tu consegue ter possibilitar que outras pessoas tenham acesso a essa ferramenta de vocês. Acho que é o que a gente vem trazer aqui, né? A gente conseguir espalhar o conhecimento, né?
e que as pessoas possam ir melhorando a sua gestão, que quanto a gente tem uma filosofia acho que bem parecida, né? Que a gente acredita que quanto melhor o negócio de todo mundo estiver, melhor, né? Que todo mundo consiga fazer uma gestão melhor dos seus negócios, consiga ter ganhos melhores. Acho que essa é uma ideia. A gente, só comentando, eu e o Jandrei, a gente já deu palestra junto, né, Jandrei? O Jandrei antes, ou eu depois, mas em momentos bem legais a gente já palestrou falando também das áreas. E no final do dia, a nossa intenção é a mesma, é fazer com que os produtores consigam ter uma gestão melhor e ter no final sobre mais dinheiro no bolso do produtor, porque a gente sabe o quanto que vocês trabalham, né, os produtores trabalham aí, e das dificuldades todas que são clima, preço, que a gente não consegue controlar. E aí o que a gente consegue controlar? São as coisas internas, né? Então, para dentro da porteira, acho que é aí que está o papel, a nossa chave, que a gente pode trazer, que nem tu diz, né? A solução completa a gente não tem, mas a gente pode auxiliar a dar os caminhos, assim como bola de cristal também não tem para falar de preço de soja, né? Exatamente o preço, mas a gente sabe o que está acontecendo e o que aconteceu para chegar até aqui o preço, ou o que eu tenho que cuidar daqui para frente. E é isso que a gente vai falando também, né? Exato. Então, Fran, essa questão da nossa estratégia nesse primeiro momento foi dessa maneira, mas já estava tudo arquitetado para que no segundo momento agora, quando a gente sentisse que tudo estivesse realmente muito pronto, otimizado, né, e a gente entendesse muito bem quais eram as entregas necessárias, tanto para o produtor quanto para o contador, a gente iria pivotar o modelo. Então, realmente, hoje é a primeira vez que estou falando isso abertamente a público, né? A Essente Agro, ela muda a posição dela a partir do mês que vem e passa a ser uma empresa que vai fornecer essa tecnologia, tanto continuar como a gente sempre veio trazendo para os produtores, mas agora também oportunizando os seus contadores, né? Ou outros contadores que queiram trazer clientes para serem atendidos utilizando aquilo que a gente tem aí e que tem realmente colocado muito valor na cadeia, né? Então, Fran, para a gente começar aqui, eu quero te convidar para você trazer para nós um pouco desse cenário, né? O que aconteceu aí nessa última safra, 2021? Como é que foram as produtividades a nível do Brasil? Então, esse ano para a soja, vocês talvez alguns nem saibam, mas o Brasil é o maior produtor de soja do mundo, né? Então a gente está numa posição hoje que é de extrema relevância. O Brasil é o principal produtor de soja, seguido dos Estados Unidos e depois a Argentina. Então, por isso que todo o mercado fica atento ao clima, ao tamanho de área que esses 3 países estão produzindo. E quando a gente fala, o que o mercado está acompanhando, é isso aí, o mercado falando em oferta, a questão desses 3 países principais. Vindo para o lado do Brasil, e a gente comentando sobre essa safra 2020, foi uma safra muito boa, né? Então, a gente falando em números gerais, a gente está tendo ainda aqui no Rio Grande do Sul, estamos colhendo, né? E como eu comentei, eu estive no Mato Grosso, fiquei 2 meses lá acompanhando de perto a colheita do Mato Grosso, que é o principal estado produtor, né, de soja, e depois o Rio Grande do Sul vem como segundo estado produtor esse ano aí, que a expectativa de colheita ela está bem superior ao ano passado, né, Jandrei? A gente comentava antes até que os produtores aqui no Rio Grande do Sul, o ano passado, trazendo os números ali do Rally da Safra, né, que traz esse acompanhamento, porque aqui no Rio Grande do Sul a gente ainda está colhendo, a gente tem em torno de umas 50% aí de safra, de colheita para acontecer ainda. Então, falando em expectativas, né, o ano passado, o Rio Grande do Sul colheu em torno de 37 sacas por hectare. E esse ano se fala aí numa expectativa de 57 sacas por hectare de média. E aí a gente tem também um aumento de área, ou seja, a gente está tendo uma produção muito superior ao ano anterior.
E aí, isso no Rio Grande do Sul, né? Mato Grosso, inicialmente estava se desenhando uma safra muito boa, e aí começou problemas de chuva no final do ciclo, e aí eu estava lá, acompanhei de perto toda essa questão de os produtores tentando colher e não conseguiam colher com qualidade, ou a soja ou com muita umidade, ou soja variada, e aí acabava tendo perda de produtividade um pouquinho, né? E questão de qualidade. Então, teve esse problema no Mato Grosso. Mas, como um todo, o Brasil aí vai ter uma super safra. E aí, mesmo com uma super safra, né, a gente traz os números que todos os dias vem surpreendendo o Bolsa de Chicago. Hoje de manhã, quando a gente falava, bateu os 16 por bushel. E aí, por que bateu os 16 por bushel, né? É interessante a gente olhar o caminho disso tudo. O cenário que se tem é estoques baixos, né? Estoques extremamente baixos. E o que é o reflexo nisso? Quando se tem estoque baixo, qualquer oscilação que se fale em termos de oferta ou de demanda acaba ocorrendo oscilações muito bruscas na Bolsa de Chicago, porque o mercado teme, não tem um estoque de segurança tão grande, né? Então, é por isso que qualquer notícia que se fale, tanto de relacionados à oferta, que a gente vem na questão de clima ou de área, de aumento ou diminuição de área de produção, reflete imediatamente na Bolsa de Chicago. A Bolsa de Chicago é padrão de formação de preço de soja, né? Então, para todo mundo, a gente parte da Bolsa de Chicago. E tu vens de uma alta que desde 2012 não se tinha preços tão altos em dólares, né? Então, aí, veja, a gente já tem 9 anos aí, desde 2012, que é a última vez que tinha batido 16 dólares por bushel. E aí, combinado a isso, a gente vê a questão do dólar, né? Que é como a soja, a maior parte da soja que a gente tem vai para exportação, a formação do preço ela é feita a partir do preço de paridade de exportação. Então, a gente tem a questão do dólar na composição do preço. E também, então, o dólar está oscilando muito, mas a gente chegou a ver dólar aí próximo aos 6 reais, e hoje aí baixou um pouquinho mais, está em torno de 5,40, né? Agora até nem... então, a gente tem essa questão do dólar, que mesmo a 5,40 é alto ainda, né? E aí, fazendo a composição do preço junto com o prêmio, a gente está tendo preços no Porto de Rio Grande, aí, por exemplo, em torno de... vamos lá, trazendo números que oscilam muito, obviamente, dependendo da entrega e prazo de pagamento, que é o que a gente vai falar mais na sequência, né? Mas preços recordes, batendo em torno de 182 até 192 reais, dependendo de prazo de entrega e data de pagamento. Então, oscila muito, e a crescente dos preços, elas estão baseadas muito nisso. É questão de básica, estoques baixos, e aí a oferta e demanda, o mercado acompanhou que mesmo o Brasil tendo uma oferta boa, a demanda está tão aquecida que agora a gente já vai começar a acompanhar a safra nos Estados Unidos. Então, é preciso que nos Estados Unidos aconteça tudo bem e que se tenha uma safra boa para suportar essa demanda. E a demanda, né, ela é bem interessante, que o que tem feito tanta demanda por soja? Muitas pessoas me perguntam, talvez até tenha te perguntado também já, Jadrei, o que é? Mas a gente não come soja. Mas exato. Né? Qual que é? A soja, ela é muito importante para toda a cadeia, porque se faz ração, um dos princípios, né, que se usa soja é para consumo animal. Então, o principal consumidor da soja é a China.
Isso pela E mudança alimentar, justamente, né, Fran? É isso? Mudança do hábito alimentar, movimento exatamente. populacional. Exatamente isso. Então, tem essa questão, né? Nosso principal público que consome a soja é o chinês. Então, a gente tem visto aí uma demanda aquecida. Um dos motivos é essa questão do que eles estão melhorando a alimentação deles, né? Então, inicialmente nem comiam carne, aí depois comiam alguma, tipo, frango, aí depois começaram a comer porco, aí depois gado, isso tem aumentado, né? Eles estão melhorando o consumo de nutrientes deles, e isso faz com que demande uma maior quantidade de soja para fazer a ração e então ter esses animais, né? Uhum. Isso é um dos motivos, aliado a outros tipos de consumo que a soja também faz parte. Por exemplo, biodiesel, né? A gente tem o acréscimo de biodiesel no diesel, então se utiliza a soja para isso. Então, cada vez mais o consumo de soja ele está presente e isso nos dá uma demanda mais aquecida e por isso que a gente produzindo mais é necessário, né? E a gente está tendo preços assim. Só que, claro que a gente, como o preço de soja não é só um fator, a gente tem que estar acompanhando todo o mercado. Porque não é porque a demanda está crescente que vai continuar assim infinito, né? Então, como eu costumo dizer, acompanhamento de mercado de soja é dia a dia. Hoje está assim, amanhã temos que ir acompanhando, né? Então, hoje de manhã, enquanto a gente falava, Jandrei, a gente fez uma reuniãozinha, né, às 9 horas da manhã, quando abriu o mercado, nós estávamos com 30 pontos de alta e nós encerramos o dia com 15 pontos de baixa. Então, a gente teve aí uma oscilação de R$ 4 em alguns vencimentos no mesmo dia. Então, assim, é bastante oscilação e por isso que a gente tem percebido que o produtor que consegue tirar um pouco o foco do tipo, o que vai ser do mercado e passar a olhar para dentro nos seus números e aí pensar na sua estratégia no comercial, ele consegue ir acompanhando o mercado, o que está acontecendo, mas trazendo para a sua realidade e aí tendo um resultado melhor. Fran, isso é algo que a gente percebe realmente hoje no meio, né? O produtor, ele teve um aumento aí nas produtividades, está todo mundo realmente bastante feliz aí com o preço da commodity soja, né? E com certeza os faturamentos eles irão aumentar e muito, né? Mas ao mesmo tempo é preciso que quando isso aconteça, né, que a gente tenha a questão do planejamento. E isso é uma das coisas que mais me preocupam hoje, justamente pelo fato de que se a gente pegar e olhar 20 anos atrás a agricultura e a gente fizer um comparativo de como era lá atrás uma propriedade rural e como ela está hoje, você vai perceber, o produtor que está aqui nos ouvindo, ele vai se lembrar muito bem que ele tinha um sistema lá atrás que hoje ele se modernizou. Ele tinha um parque de máquinas lá atrás que hoje se modernizou. Lá atrás ele fazia um manejo dentro da cultura do soja que hoje é bem diferente. Lá atrás, quando se aplicava fungicida, era uma aplicação, né, e de um produto muito simples, um carbendazim, um triazol, algo desse tipo. Hoje você não fala em menos de 3 a 4 aplicações durante o ciclo. Da mesma forma a questão de inseticidas, controle de ervas daninhas, enfim. Então, assim, a agricultura, né, ela avançou muito nas propriedades rurais nos últimos 20 anos. Porém, um dos pontos que ainda permanecem estáticos é a questão do planejamento e da gestão. Quando que você conversa com o produtor, como é que você fazia isso lá atrás? Enfim, era na cabeça, no caderninho, né? Enfim. E na grande maioria das propriedades rurais, isso continua da mesma forma. Então, a gente está tendo aí preços do grão
históricos, né? Jamais se imaginou, eu jamais, acho que ninguém imaginava algo parecido, né, Fran? Né? Ninguém foi tão otimista desta maneira. Né? E olha que eu sou bastante otimista. Mesmo os mais otimistas, né, Jandrei? Só para a gente fazer desculpa te interromper, mas só para a gente fazer um parênteses, acho que é interessante a gente falar, assim, vamos lá, em números, né? Nessa época do ano, só para fazer um comparativo dos últimos 5 anos, se tu me permite. Claro. Vamos lá, mais ou menos por cima, peguei um gráfico aqui que a gente tem dos últimos anos. Lá em 2017, a gente tinha soja em torno de R$70. Tá? Que se manteve mais ou menos durante o ano todo. Aí, em 2018, a gente já teve que ele veio próximo aos 90 e depois cedeu um pouquinho para os 80. 2019 ficou mais ou menos nessa faixa aí de R$80 a R$90 o ano todo, né? Aí, 2020, fez um super boom e a gente viu o preço começando 2020 em R$90 e batendo aí os R$170 ali em torno de novembro, né? Aí depois caiu um pouquinho no final do ano e aí começou a subir de novo. E aí, 2021, a gente já largou 2021 com soja disponível, que é o spot que a gente fala, em torno de 150, depois foi para 170 e agora 180, né, com até 190, se for pagar lá para frente, com uma entrega mais para frente também. Então, você vê que a diferença de preço ela é muito grande. Claro que quando a gente fala, esses são preços do preço do disponível do dia, né? Mas a curva, e aí o que o produtor vai sentir, Andrei, acho que cabe muito bem o que tu tens falado, dessa preocupação do aumento do faturamento, porque aliado à produtividade, que vai ser maior, né, para a maioria dos produtores, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, tu tens também o aumento do preço, e além disso, não é só na soja, né? Aqui a gente está focando, que a minha especialidade, né, da Madre da Terra é soja, e arroz sul, a parte de arroz, mas então a gente acompanha esses outros grãos também. O produtor já vem também com preços mais elevados nessas outras commodities. E que bom, né? O problema que a gente tem resolver é um problema bom, é produto e preço, mas é fazer a gestão para tentar reduzir essa questão tributária, né, Jandrei? E fazer um planejamento melhor. Exato, Fran, né? Hoje nós estamos agora, nesse momento, a gente está em época de declaração de imposto de renda, que foi prorrogado até 31 de maio, e a gente percebe aí que muitos produtores ainda se assustam, né? Justamente neste ano já estão se assustando com o imposto a pagar. Então, eu quero dizer que para o ano que vem, se não fizer realmente nada, pessoal, o susto vai ser para matar, né? Se esse ano eu estou percebendo assim, converso com escritórios que já trabalham com a gente, né? Então, colegas aí, e o produtor está bastante assustado com os patamares que estão pagando de imposto de renda, né? Então, a gente começa a trazer essas informações, né? Que são riquíssimas, né, Fran? Essas tuas informações são muito importantes. Trazer esse cenário para a gente poder compor o que a gente vai falar agora, e que é a questão de você poder planejar, né? Então, um planejamento, ele se inicia aí com a questão toda de você conhecer o teu negócio. Eu gosto realmente de fazer o produtor parar e pensar no seguinte, não estamos mais vivendo uma agricultura onde você possa olhar a cerca do vizinho. Os negócios estão muito diferentes de uma propriedade para outra, né? O grau de endividamento está muito diferente de uma propriedade para outra. O grau de desenvolvimento técnico de uma propriedade para outra também está muito diferente. Então, como é que você quer comparar, né, coisas diferentes, ou você quer se espelhar naquilo que está tão distante, talvez, do teu negócio? Da mesma forma, a tecnologia hoje, que o produtor ele é assediado, né? Diariamente ele é assediado agora
que a gente está falando de uma agricultura digital, 4.0, enfim, e o produtor ele é assediado muito por essa agricultura. Então, existem muitas agritechs, que são essas startups do agronegócio, que criaram soluções para o produtor rural, né? Porém, a grande maioria dessas soluções, elas não conseguem entregar valor, ou seja, colocar dinheiro de alguma maneira no bolso do produtor. Então, o que eu faço, digo ao produtor? Que hoje ele precisa pensar muito bem antes de trazer para dentro da sua propriedade um produto ou um serviço, enfim, porque ele precisa calcular muito bem se aquilo realmente vai retornar para ele. Porque se não tiver retorno, qual é o objetivo de eu estar inflando o meu custo? Porque aí sim, realmente, né? Isso vira um custo e não vira investimento. Quando não traz retorno, é um custo. Quando traz retorno, é um investimento. Então, isso é preciso hoje que o produtor pese. E quando a gente faz olhando para o lado do grão, hoje existem ferramentas que é possível o produtor se proteger. Eu gostaria, Fran, que você pontuasse um pouquinho, de forma bem objetiva, a questão do hedge, né? Que eu vejo que é uma estratégia e que ainda é pouquíssimo usada, né, no meio. Exatamente. Que nem se a gente for pensar numa linha de raciocínio, óbvio que o produtor já não vai, que nem a gente costuma dizer, não dá para já pensar em amanhã começar a fazer tudo, mas o pouquinho que a gente vai conseguindo construir a cada dia e ir melhorando, e existem estratégias que, independente do tamanho do produtor, possam ser feito. Vou começar elencando das mais básicas para a gente ir nesse raciocínio do RED, tá? Em primeira parte, a questão do lote, né? O produtor muitas vezes costuma dizer que do lote de safra nova é uma nomenclatura que se utiliza, que é o mercado a termo, né? Então, a gente faz essa questão de tu conseguir garantir para a safra do ano que vem um preço, é uma das primeiras oportunidades que o produtor tem em, pelo menos, travar o seu custo e saber quanto que custou a sua lavoura em sacas de soja. Por exemplo, para a safra 2022, a gente está tendo preços em torno, até chegou hoje a R$ 167 para entrega em março e pagamento final de maio. Por exemplo, aqui no Porto de Rio Grande, tá? Lembrando que está oscilando muito, mas como referência, então existe a possibilidade do produtor fazer um determinado volume, entregar e que ele vai se comprometer para a entrega no ano que vem e ele vai receber nessa data. Independente do que aconteceu ano que vem, se o ano que vem baixar desse preço, ele vai ter esse preço garantido, e isso faz com que se consiga ter uma melhor gestão, principalmente na questão de custos, né, Geandré? Porque a gente sabe que os custos, eles aumentaram muito. Então, o que acontece? Alguns produtores relatam, né? Franciele, eu fiz um contrato a R$ 90 e agora está 180. Mas eu estou satisfeito porque quando eu fiz aquele contrato, eu fiz pensando no custo da minha propriedade. E aí, comprei um fertilizante que estava mais baixo, travei a saca de soja a R$ 90, por exemplo, estou cumprindo esse lote e, no final das contas, a relação de troca ficou interessante. Uhum. Então, isso é o principal ponto, porque tu consegue ter, quanto custou, por exemplo, de novo, né, números cada um tem o seu, mas custou 8 sacas por hectare, beleza, e aí ele comentou comigo que nessa próxima safra, que ele já fez um negócio a R$ 162, com o custo da próxima safra, permaneceu os 8 sacas por hectare. Entende? Então, mesmo tendo um aumento no preço da soja, para ele tomou essa decisão de fazer porque ele está seguro de que o custo da propriedade da lavoura, dos insumos dele, está garantido aquele preço independente da oscilação do mercado. Então, essa é uma ferramenta, né, uma possibilidade que o produtor tem de fazer, que é muito importante que ele cumpra os contratos realizados, porque se começarem a não cumprir, além de todas as questões de não cumprimento, né, que se tem, que é
multa, washout, que é a diferença do preço de mercado, blacklist, enfim. A sugestão que a gente sempre dá, a orientação, é que se cumpra o contrato para que o mercado continue dando a possibilidade de fazer estratégias como essa, que é isso. Então, tu conhece aqui, o teu custo, e aí, com o restante que tu tem na tua produção, tem produtores que querem ir fazendo média, né? Então, vão fazendo algumas, objetivando aumentar a sua média, vendendo de pouco em pouco, para poder ir tentando um aumento de preço. Aí a gente orienta que se conhece o seu fluxo de caixa e a importância de ter a documentação toda certa, né? E aí conseguir ter uma estratégia para que, se o produtor souber para quando precisa do recurso, a gente consegue organizar de uma forma que conseguimos um preço melhor por saca de soja, se ele entregar em determinado mês e receber em determinado mês. Então, para a gestão, para a comercialização como um todo, é importante conhecer essas datas também. Então, aí se tem uma estratégia que qualquer produtor, independente do tamanho, consegue fazer. Aí, depois, a gente consegue fazer algumas operações utilizando a bolsa, que aí, hedge, né? Tu vai fazer operações utilizando tanto B3 para dólar, quanto Bolsa de Chicago para os contratos em Bolsa de Chicago mesmo, né? Dá para fazer dentro aqui no Brasil, mas ainda não se tem uma liquidez tão grande, então para contratos maiores tem que ser feito fora. Então, por isso que a gente costuma dizer que não são todos os produtores que ainda se encaixam, né, nessas operações, mas existe a possibilidade e é o futuro, né? Então, a gente, no Mato Grosso, a gente trabalha em parceria com a Granel, e a Granel já oferece essas operações lá no Mato Grosso para os clientes que fazer as opções, né? Que, então, a estratégia que tu vai vender o teu físico, tu vende teu físico normal e tu faz operações na bolsa que te possibilitem participar da alta caso elas ocorram, e não fique suscetível à queda, né? Então, teu físico tu vai vender no final do dia. Então, aí a gente vem numa construção e evolução no planejamento comercial. A gente está aqui, a gente quer chegar aqui, e o nosso papel na Moeda da Terra é ir auxiliando o produtor para que cada vez consiga ir se profissionalizando e tendo os ganhos ampliados, né? Tanto a gente sabe quem está pagando melhor no mercado e direciona para essas empresas todos os dias, e isso oscila de dia a dia, e também ajudar nessa construção e planejamento da estratégia comercial. A gente percebe realmente, Fura, que isso é uma ferramenta bem simples, né? E ainda pouco utilizada, né? Digamos que ainda subutilizada pela importância que ela tem. Porque hoje a gente fala de uma propriedade rural com faturamentos aí que podem ir acima de milhões ou bilhões, né? E ainda a gente percebe algumas coisas ainda que são feitas mais na mão, né? E que realmente precisaria ter um pouco mais dessa questão do planejamento. Então, é justamente nesse sentido que a gente pensou, Fran. Quando a gente desenvolveu a Essente Agro, né, a gente olhou para a questão da gestão, mas mais específico para a questão da gestão tributária, né, e o controle financeiro da propriedade, porque são coisas que vêm atreladas um ao outro. Então, quando que a gente fala em você ter um controle da tua propriedade, né, a gente está falando em você poder, pelo menos, você conhecer o teu negócio, né, quanto eu tenho de receita, quanto eu tenho de despesa, quem é que é o carro-chefe nas receitas, onde é que estão os gargalos nas minhas despesas, enfim, para saber onde é que você pode atacar dentro da propriedade com estratégia. Então, foi com esse objetivo que a Essente Agro veio para o mercado, realmente desenvolver uma ferramenta que no primeiro momento pudesse trazer benefícios para o produtor rural voltados para a questão da gestão. E aí começou-se a ter os grandes desafios do negócio. O primeiro grande desafio está na questão hoje da questão organização documental, né? Quando que você fala isso
você fala, digamos, a gente fala, poxa, o produtor tem que fazer planejamento, o produtor tem que ter fluxo de caixa, tudo isso, né? É interessante, só que quando você começa a vir para a prática, você percebe a dificuldade que é fazer isso realmente acontecer. Porque uma das maiores dificuldades que a gente percebeu que o produtor tem é na questão da organização documental. Parece algo bobo, mas é uma grande verdade. A organização dos documentos que são emitidos contra o CPF dele acabam sendo perdidos no meio do caminho, acabam virando receituário agronômico, né? Ou acabam voando por uma janela da caminhonete, enfim, tem diversas situações aí e esses documentos acabam se extraviando. Então, o nosso primeiro grande desafio foi como é que a gente faz para organizar essa parte documental, que é a base do negócio. Se a gente conseguir ter esses dados na mão, a gente vai conseguir ajudar o produtor. Então, foi aí, Fran, que a gente desenvolveu realmente uma ferramenta, né? Uma solução que ela faz a importação, a gente automatizou toda a importação documental do produtor, todo o documento eletrônico do produtor que é emitido contra ele, a gente importa isso automaticamente lá da Secretaria da Fazenda, e o que não for eletrônico, porque a gente sabe que o produtor também tem aqueles documentos que não são eletrônicos, né? Que é aquele recibo, aquele ainda bloco do modelo 15, nota do bloco modelo 15, e para esse tipo de documento, o que a gente fez? Aí a gente desenvolveu um aplicativo, que hoje o produtor rural todo tem um smartphone, né? E isso prova-se porque mais de 90% dos produtores rurais hoje utilizam como meio de comunicação principal na atividade o WhatsApp. Então, prova que o produtor rural está conectado. Então, a gente desenvolveu um aplicativo ali, Fran, que serve para o produtor também estar solucionando essa questão dos documentos, que tem uma funçãozinha ali dentro que se chama enviar documentos. O produtor clica naquela função, naquele botão, enviar documentos, ele abre a câmera do celular dele e o produtor já fotografa o documento na hora. Por exemplo, que beleza. Um cupom fiscal, né? Foi lá no posto, abasteceu a caminhonete lá e eles dão aquele cupomzinho fiscal. Aquele cupom fiscal, ele não bate na Secretaria da Fazenda, né? Ele é um documento estadual. Então, o que a gente faz com aquilo? O produtor, ele tira uma foto na hora e dá um enviar. E isso já cai na conta dele dentro da Essente Agro. Então, e outra coisa é que esses cupons, eles apagam, né? Opa, até o ano que vem. Se foto de compõe muito rápido. Essa falta de composição do cupom fiscal chama bastante atenção, porque realmente ele perde totalmente. Você não consegue mais identificar qual é que foi a despesa que você teve, né? E o número. Então, isso você acaba perdendo de uma certa forma. Então a gente conseguiu solucionar essa questão da busca documental, da organização documental desta maneira, tirando totalmente o produtor daquele papel de precisar guardar esses documentos, né, ou estar levando esses documentos para o seu contador. Então isso a gente acaba trazendo a gente acaba trazendo isso num tempo mais real do fato, né? Então Isso eu vejo tanto de um lado quanto do outro, né? Que nem tu falou antes. Isso vai dar mais tempo para o contador ajudar o produtor a pensar como estratégia, né? E não ficar no operacional lançando nota. E também o produtor, porque a gente sabe o quanto é corrido, principalmente essa época, né? Se fosse uma época que seria normal de imposto de renda, seria agora final de abril, né? Os produtores colhendo com horror de coisas para fazer e ainda tem que estar lá levando toda a documentação. E aí, nessa época já foi, né? A tomada de decisão já deveria ter sido ano passado. Exato. O que a gente está falando aqui vai servir para o imposto de renda de 2022, no caso. Exato, né, Fran? Então, assim, o que acaba acontecendo quando você não tem isso, né? Eu gosto de comparar a Essente Agro, tá, como um técnico de futebol num jogo. Então, um jogo de futebol ele tem 90 minutos, né? E o técnico de futebol hoje do jogo atual, do jogo tradicional, da contabilidade tradicional, ela está vendo o jogo que aconteceu lá em janeiro, dezembro, mas lá no mês de março do ano seguinte, lá no mês de abril do ano seguinte. E quando você assiste VT de jogo, e você só pode dizer o seguinte, né? Você não muda mais o resultado de jogo. Eu nunca vi VT mudar o resultado que aconteceu no passado. O que você pode fazer é se lamentar, né?
e dizer o seguinte, pois é, se nós tivesse feito isso, se você tivesse feito aquilo, enfim. Só que isso não muda mais o resultado. E não muda mais por quê? Porque a Receita Federal, ela investiu muito em tecnologia nos últimos 3 anos. Hoje, a Receita Federal, ela se digitalizou. Antes a gente falava realmente que a Receita Federal ela era à mão, né? Eram mãos, e hoje realmente é tecnologia. Isso prova-se que lá em 2019 a Receita Federal demitiu 30% do efetivo de auditores no Brasil, porque ela implantou supercomputador, T-Rex, enfim, aí veio muita tecnologia e que hoje faz muito mais, né, com muito menos e com muito mais velocidade. E é por isso que está acontecendo no Brasil todo operações voltadas para o agronegócio, né? E que irão continuar acontecendo e num volume muito maior e numa velocidade também muito maior. Então, aquilo que o contador fazia na época do acerto no imposto de renda, no março, abril, de alguma manobra para ajustar para o cliente, não dá mais. Isso acabou. Esse tipo de negócio não é possível fazer, né? Hoje você precisa trabalhar numa linha de segurança, você precisa trabalhar numa linha de transparência, porque hoje, com essa tecnologia toda que a Receita Federal possui, tudo é cruzado. Então... E outra questão, Andrei, em relação à nota fiscal eletrônica também, em breve todo mundo vai ter que emitir nota fiscal eletrônica, né? Perfeito, a nota fiscal eletrônica ela é só uma questão de tempo, né? Então hoje a maioria dos estados produtores já estão com a nota fiscal eletrônica, e então a Receita Federal já tem o conhecimento de qual é a receita que você gerou e quais foram as despesas. Então você não pode emitir informação para a Receita Federal. Você tem que trabalhar, sim, dentro do quê? Dentro dos 90 minutos, no janeiro a dezembro. E foi aí que a Centiagro veio. Ela veio para ser, então, esse técnico do futebol e não jogar lá no março, abril, para se lamentar. Não, a gente veio para ser o técnico no janeiro a dezembro, onde dentro de um jogo você pode reverter o jogo. No momento que você leva um gol, você muda a estratégia do teu time e você reverte e consegue com isso, né, buscar reverter o resultado desse jogo. E é isso que a Centiagro vem fazendo, Fran. Então a gente vem trazendo os produtores para uma linha de segurança, para uma linha que é legal, para uma linha onde você trabalha, né, tudo certo e onde você consegue reverter o jogo. Porque ali dentro a gente consegue, sim, tem muita estratégia que é possível você trabalhar para você reduzir o impacto lá na frente. Né? Então entra desde a questão dessa comercialização do grão. Eu vou contar um case aqui só para vocês terem uma ideia muito rápida de um ganho do produtor. Um cliente nosso lá de Minas, ele lá em 2019, eu vou citar esse fato, porque foi lá em 2019, em novembro, Fran, quando o soja bateu pela primeira vez os R$80, e eu não me esqueço disso. Então, naquele momento ali, o produtor ele tinha na sua propriedade rural ainda 10 mil sacas de soja, mas ele precisava fazer a retirada física daquele grão da propriedade. E aí ele estava aguardando o momento, soja vai subir, não vai, e soja bate R$80. E ele diz, nossa, vou realizar o lucro, né? Vou faturar esse grão. Só que naquele momento, ele acompanhava pela plataforma da Centiagro e já via que lá ele pagaria, em abril de 2020, ele já estaria pagando R$204 mil de imposto de renda, sem fazer aquele negócio. No momento que ele foi lá, a gente tem dentro da plataforma um simulador de cenários futuros, que a gente chama, que é um lugar onde o produtor pode inserir receitas e despesas adicionais e simular qual é o impacto que vai ter aquilo lá no imposto de renda dele. E aí, interessante. Então, ele não precisa vender e depois saber o que acontece. Ele já consegue, antes de tomar a decisão... Exato. Vender ou não, ele consegue simular lá, no caso dele mesmo, quanto que ele já teve de receita, quanto que ele teve de despesa, para ver quanto que vai ter que pagar de imposto se vender aquilo mais ou não. Exato, Fran. O tradicional, o produtor que está no modelo tradicional, ele acaba tomando a decisão dele pela intuição. Do R$80 é um bom negócio, naquele momento, era um ótimo negócio, né? Só que quando você vem, e eu te digo, como eu te disse, vem para dentro do jogo, que é os 90 minutos, né? E utiliza uma ferramenta que ela te dá uma outra visão, olha o que aconteceu. Esse produtor, no momento que ele inseriu, então, lá dentro,
da plataforma no simulador, os 800 mil que seriam gerados de receita adicional naquele momento, ele passaria de 204 para 424 mil reais de imposto de renda. Ou seja, para mim gerar 800, eu pagaria 220 de IR. Então, se você fizer 800 menos 220, sobra 580. Divide para 10 mil sacas, quanto é que sobrou no meu bolso? 80? Então, essa visão de tomar a decisão que a gente está trazendo para o produtor está fazendo toda a diferença. Porque você para de tomar a decisão na intuição, né? E você vem para análise de dados, análise tua de dados, né? E toma uma decisão muito consciente e muito assertiva. Faça o negócio porque é um bom negócio. Sei do impacto tributário? Sei, tá ali. Estou consciente do negócio. E não tem susto, né? Acabou com a questão do susto. Então, isso está fazendo muita diferença. Não, e acho que complementa muito bem com a nossa ideia, né? Então, aqui, falando na questão da comercialização, né, Jandrei, trazendo para a prática desse ano agora. Vamos lá, se a gente for pensar em números, por exemplo, hoje a gente tem R$182 para pagamento 7 dias. Aí, se o produtor conseguir esperar a conta dele for para, vamos supor, para final de julho, já vem para uns 188. E aí, se ele for, de repente, entregar em julho, receber em janeiro, é 192. Exemplo. Que a gente está tendo mais ou menos esses números hoje. Aí, os produtores, se ele for pensar somente no financeiro, pode ser que não compense tanto, são tantos meses, vou receber em janeiro, mas, olhando caso a caso, aí que está a questão do ganho da estratégia, né, Jandrei? Que, além da questão, vamos lá, comercial, que talvez na hora dele entregar, o frete dele vai estar mais barato já lá em julho, que isso é uma ideia que a gente aqui na Moeda da Terra, a gente ajuda o produtor a pensar também nessa questão. Você tem a questão que aí, de caso a caso, do impacto tributário, que não é só o ganho em reais que vai se ter, mas o que vai deixar de pagar de imposto se faturar ainda dentro desse ano, né? Mais ou menos essa a ideia. Exatamente isso aí, Fran. Por exemplo, esse produtor aí, que eu citei o exemplo, olha só o que a gente então sugeriu para ele, né? Que ele fizesse, era com uma trading, era com a Luiz Dreyfus, a negociação, que ele realmente que ele fizesse a venda do grão, mas para recebimento em janeiro de 2020. Né? E foi o que ele fez. A Trade fez a retirada do grão e pagou ele somente em janeiro de 2020. Isso fez com que ele deixasse de perder, né? Realmente, porque ele estaria deixando isso embora, né? Então, ele estaria jogando todo esse dinheiro aí fora e ele não ganhou os R$80 na saca, ele conseguiu R$82,50. Né? Então, olha que legal, né? Então, além de ele deixar de perder, ele conseguiu ganhar mais e, com isso, ele conseguiu rentabilizar ainda mais o seu negócio. E é isso que a gente tem visto nas propriedades rurais. A estratégia ela tem feito a diferença dentro dos negócios. As propriedades que estão crescendo, e é por isso que você vê propriedade hoje no Brasil, que estagnou, propriedade que cresce e propriedade que quebra. Né? Então, o planejamento, hoje é algo necessário do dia a dia do produtor. Então, a gente sentiu isso no momento, Fran, que nós estávamos atendendo o produtor rural de forma direta. O contato do produtor com o nosso CS, com o pessoal nosso suporte, ele acontece de uma maneira constante. Se você tivesse um modelo tradicional, isso não aconteceria. Mas quando que você traz ele para o modelo, onde você consegue trazer ele acompanhando a evolução do seu imposto de renda a pagar do próximo ano, ele começa a se antenar e ver, poxa, gente, eu estava perdendo muito dinheiro nisso aqui. E hoje a gente diz com toda a propriedade que o produtor rural está deixando escorrer pelas mãos dinheiro grosso pelo tributário. Ele está preocupado muitas vezes, né, em economizar lá na compra do grão, ou na compra do grão, da semente, na compra do insumo agrícola lá, às vezes R$1, R$2, R$3, que isso no final das contas não muda quase nada. Mas quando ele vai olhar para o tributário, a quantidade de dinheiro que está indo embora pela falta de estratégia é assustadora, Fran. É realmente assim, algo que assusta
o produtor. Então, isso sem contar, nós estamos olhando o lado do produtor, né? Isso que eu estou comentando, o produtor tem todo esse benefício, mas o contador, ele vem junto nesse embalo. Então, assim, ele sai daquela função operacional de ter que, pô, e as notas, não vai mandar as notas, cadê as notas, né? Enfim, não, ele sai desse papel e ele passa a fazer um papel realmente de análise, interpretação dos dados e sugestão de estratégia para o cliente dele. Então, ele passa a ter uma visão realmente de somar dentro da propriedade, de ser um parceiro estratégico do produtor. É isso, essa visão que a gente começou a ter com o produtor enquanto nós estamos atendendo o produtor rural. E é isso que a gente agora quer passar e quer compartilhar com os contadores. Porque a gente viu que isso aumenta muito o quê? A fidelidade. Né? Então, o cliente que entra no serviço, ele se torna realmente fiel, Fran, quando ele percebe que realmente está tendo ganhos com a solução que a Essente Agro trouxe. Não, e hoje em dia, todas as coisas a gente percebe que é bastante burocracia, bastante coisa, tu tem que estar sempre atento. Então, quanto mais tu conseguir né, agilidade nisso e ter essas informações mais rápidas para tomada de decisão, ela é muito importante, né? E tu ter esse auxílio de alguém que vai estar do teu lado, que nem o teu contador mesmo, e ele podendo ter essa ferramenta, a decisão pode já ser agora, né? Então, a gente está falando em dia 27 de abril, que estamos pensando no imposto de renda do ano que vem, mas as vendas elas já estão podendo ser simuladas desde agora, né? Porque já se tem todo o custo desse ano, já foi, né? Então, é toda uma questão de construção. Exato. De longo prazo, não é do dia para a noite que a gente consegue reverter, né? É uma construção e muito bacana isso. Fran, muito legal. Olha só aqui exatamente, o que o Juliano Manuel Tomé está dizendo. Um dos grandes vilões que geram IR para o produtor rural diz respeito à fatura do trigo em dezembro. Realmente, por quê? É porque naquele momento o produtor já está esgoelado, né? O faturamento dele já está elevado, ele já faturou todo soja, ele já faturou produtores que plantam milho, né? Enfim, do ano anterior, porque cai no... né? E ele tem ainda a questão da fatura do trigo, lá em dezembro. Isso o produtor não mensura hoje quanto isso vai ter de impacto. E quando o produtor ele está dentro da Essente Agro, ele consegue ver tudo isso antes de a realizar. Então é isso que a gente está dizendo, o produtor está deixando realmente. Tem dinheiro indo embora? Tem, e muito, né? Por justamente tomar estratégias baseadas de decisão na sua intuição. Né? Então, nós não estamos, infelizmente, né? Ou felizmente, enfim, né? Mas nós não vivemos mais a era da tomar decisão pela intuição. E não sobreviverá no mercado, tenho total certeza disso, quem continuar nesse modelo. Porque a agricultura se modernizou, está totalmente dinâmico o mercado. Então, o que você acabou de comentar muito bem antes, abrimos com 16 pontos de alta, né, lá em Chicago, e fechamos com, né, tivemos uma alta e depois tivemos uma baixa. 33%, desculpa, de alta, né, e fechamos com 16 de baixa. Então, poxa, você imagina isso. Então, é um dinamismo muito grande que estamos vivendo. E a questão, né, André, a gente percebe cada vez mais claro que o produtor tem feito muito bem o papel dentro da porteira e agora ele está buscando essas ferramentas para auxiliar e profissionais como a Essente Agro, como a Moeda da Terra, que podem dar esse suporte, né, com as nossas equipes aí, para que eles possam ter esse auxílio. E no final, nossas empresas estão crescendo justamente por isso, né? Porque a gente consegue dar, o produtor vê valor, porque a gente consegue pensar na estratégia como um todo junto com ele e caso a caso, né? Então, muitas vezes os produtores me perguntam, que preço está a saca de soja? E eu pergunto, tá, para que data que tu precisa e quando que tu consegue entregar? E aí muitos não conseguem entender. E aí eu começo a explicar, e aí aos poucos o produtor vai entendendo que faz sentido ele abrir para nós quando que é que ele precisa do pagamento, porque a gente vai conseguir ajudar para dar um preço melhor. A mesma coisa vocês, né? Então, a questão de se ter um número, e é aquilo que a gente fala,
um número um valor de preço de soja, para mim, pode não ser o melhor número para ti, né? Talvez R$190 pague as minhas contas, mas talvez para ti, que fez um investimento enorme, um custo gigante, tu vai querer outro número. Então, o que a gente costuma dizer é, em relação a preço de saca de soja, que número que vai chegar? Então, isso é uma questão de acompanhamento de mercado, como eu digo, né? O acompanhamento do dia a dia, mas o produtor saber a partir de que preço que remunera a sua atividade. E aí, vamos lá, tu vai ter o custo da tua propriedade, os custos fixos, os custos variáveis, vai ter o custo total. Vai colocar uma margem de lucro que tu quer sobre o teu negócio, e aí, a partir daquele valor, tu sabe que começa a ficar interessante. Não quer dizer que tu vai vender toda a tua safra naquele preço, mas tu sabe que tu pode partir daquele valor para começar a vender, para começar a fazer lote, para começar a pensar no teu fluxo de caixa, e aí tu tá acompanhando o mercado, de repente, se o mercado voltar, tu sabe que aquele é o piso. Abaixo daquilo não vai remunerar tanto quanto eu gostaria. Então, isso... eu consigo fazer uma relação, assim, mais ou menos com o que tu está falando, que sai da intuição. A decisão ela não é mais intuitiva, mas sim de uma forma objetiva, pelo menos tu tem aquele número que tu sabe que paga e te satisfaz. E aí, a partir daquele número, tu vai tomando a tua decisão de venda. Né? E aí, cada um tem o seu número. É difícil dizer, né, vende, não vende, é uma decisão muito particular. Exato, Fran. Eu acho que é mais ou menos por aí o caminho, né? Perfeito, é bem por aí mesmo. Me chegou uma pergunta aqui no telefone, justamente sobre a pessoa perguntando se a solução da Essente Agro, ela atende uma obrigação acessória do produtor rural, que é a questão do livro caixa digital. Sim, a solução da Essente Agro, ela atende sim essa obrigação acessória, tá? O livro caixa digital ele é uma obrigação para produtores rurais que faturam acima de 4,8 milhões no CPF por ano, né? E dentro da Essente Agro, o produtor que está dentro da Essente Agro, esse livro caixa já sai pronto para exportação. Então, além do produtor não precisar trazer os documentos, não precisar digitar documento nenhum, né? Ele vai ter esse livro caixa digital dele também pronto. E isso é uma solução também que atende muito bem o contador, porque o contador, se ele não tem hoje isso, ele acaba precisando fazer isso de uma forma manual. E a gente sabe que propriedades grandes, e você entra numa propriedade aí acima de 4,1 milhões de reais, já é uma propriedade grande, né? Você acaba tendo que despender um grande tempo operacional para você fazer o preenchimento desses campos aí para fazer a entrega do livro caixa digital. Então acaba sendo algo assim bastante massivo, né? Realmente onde o contador poderia estar utilizando o rico tempo dele, né, para trabalhar essa estratégia com o cliente, que é o que a gente está oportunizando para o contador. E é onde a gente quer levar os contadores, para justamente nesse lado da estratégia do negócio, né, operacional, que a tecnologia faça por nós. Né? Exatamente. Quanto mais a gente conseguir ter o benefício da tecnologia a nosso favor, que a gente possa utilizar e estar do lado do produtor para ajudar a pensar na estratégia, né? Acho que o Kleber... esse é nosso papel, tanto quanto na comercialização, quanto nessa questão. É ajudar a pensar na estratégia muito mais do que ter o operacional em si, né? Além do operacional, que já vai estar ok, esse plus que é a gente ajudar a pensar e ter, no final, uma rentabilidade maior para o produtor que tanto trabalha e merece, né? Fran, olha aqui, o Kleber Alessandro Corso, ele disse, hoje a falta de planejamento de compra e venda está sendo um grande desafio para a maioria dos produtores. Realmente, é o que nós estamos discutindo aqui, e é onde a gente percebe que está bastante falho ainda, é um ponto que a gente precisa evoluir dentro da propriedade rural, todo esse planejamento, porque isso é aquilo que a gente disse, né? Está fazendo a diferença hoje em quem está estagnado, quem está quebrando e quem está crescendo.
né? Então, a gente quer que o produtor continue sim na atividade, que o produtor consiga se desenvolver, que ele consiga acompanhar, porque a gente sabe que os custos da lavoura, né, ele vem aumentando nos últimos anos. Só que quando você aumenta custo, também você precisa aumentar a tua produtividade para que você consiga manter uma rentabilidade interessante do negócio. Então... E é aquilo, né, André, que nem a gente fala, esse ano foi muito bom, mas a gente sabe que a agricultura é cíclica e às vezes a gente passa por anos apertados e a gente precisa estar bem né, estruturado e bem organizado para poder passar pelos momentos difíceis também. A gente que vive da agricultura, a gente sabe que não é só de vacas gordas que se vive, né? Exato. Existem os momentos difíceis e quanto melhor a gente estiver organizado, eu digo a gente porque eu também sou produtora rural, tu também, né, André? A gente sente na pele isso. Quanto melhor a gente estiver organizado, a gente passa bem pelos anos bons e melhores estaremos preparados para os momentos de dificuldade, né? Exato. Fran, poxa, olha, o papo está muito bom, mas bom mesmo, mas eu quero te dizer que já passou 1h07 de live. Nossa, eu nem ia passar. Realmente, assim, foi muito rápido, e quando o assunto é interessante, a gente percebe que realmente, assim, esse engajamento é legal, a gente consegue trazer toda essa informação para o produtor, para o contador, né? Mas é uma pena, Fran, a gente vai ter que finalizar, então eu vou te pedir agora para te dar um adeus para o pessoal, fazer o teu fechamento aí. Não é um adeus, é um até logo. Um até logo, pô. Não, quero agradecer a presença de todos, realmente foi bem bacana. Espero ter contribuído um pouco com a nossa experiência do dia a dia, o que a gente tem buscado fazer pelos nossos clientes aqui da Madra Terra, na parte da soja, no arroz aqui junto ao Arroz Sul e no Mato Grosso junto a Granel, né? Estamos à disposição e a gente tem bastante informação para dar todos os dias. O mercado de soja, como eu disse, é diário. O que eu trouxe de informações é o que a gente tem até hoje, né? Dia 27 de abril, aí 8h38, mas o mercado é extremamente dinâmico e exige que o acompanhamento seja diário. E para isso, eu coloco o nosso contato à disposição. Pode me mandar uma mensagem para o número, pelo WhatsApp, para o número 054 9922 2121. Até, André, se tu conseguir depois botar ali nos comentários, por favor, que eu não estou no Facebook agora, só na nossa live aqui. De novo, 054 é o prefixo, 054 999 22 21 21. Me mande uma mensagem com o nome e com o nome completo e a cidade, e a gente adiciona aqui para que tu receba todos os dias os informativos aí sobre o mercado de soja, e a gente está à disposição para comercializar e fazer os melhores negócios e ajudar de forma estratégica, né? Pensando aí numa rentabilidade, num planejamento comercial. E aí, agora, fiquei mais feliz ainda que os contadores de todo mundo vão poder ter acesso à tecnologia do Santiago. Legal, Fran. Muito obrigada pelo convite aí da live. A gente fica à disposição de todos vocês e parabéns pelo trabalho e ver vocês crescendo cada dia me deixa muito feliz aí. Eu fui colega do Guilherme, te conheço já há um bom tempo também. Parabéns para vocês que cada dia aí a gente vê só ouve falando melhor e melhor e um crescimento exponencial. Que assim continue podendo trazer resultados para todo mundo, né? Obrigado, Fran. Poxa, muito obrigado aí. Então, eu quero fazer o meu agradecimento também a todos que estiveram junto com a gente aqui nesse momento e fazer um convite para que, se você ficou com alguma dúvida ou quer fazer alguma pergunta para a gente, você pode continuar ali nos comentários lá da live mesmo, você pode mandar a tua pergunta ou entrar em contato com a gente. Você que já fez a tua inscrição, enfim, tem o nosso contato já. Pode nos chamar, a gente pode conversar, marcar um momento, apresentar a solução
Então, assim, produtores e contadores, não deixem de conhecer a solução que a Santiago está trazendo para o mercado. Não deixem. Abram realmente a cabeça, se permitam, pelo menos, nos ouvir, porque a gente está realmente trazendo algo que está somando para todos os produtores aí do Brasil. E os feedbacks que a gente tem recebido, né, os retornos dos produtores rurais aí e dos próprios contadores, que na verdade já faz um ano que a gente está validando a ferramenta com contadores também, eles são extremamente positivos, agregadores ao negócio de ambos, né? Então, muito obrigado, Fran, pela tua participação. Sempre é um grande prazer em a gente poder estar conversando e trazendo informações juntos aí para o nosso público, né? E que assim a gente tenha outras oportunidades também pela frente. Então, muito obrigado, pessoal, e uma boa noite a todos. Obrigada, boa noite.